Senhor, te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa noite. Obrigado por tuas muitas palavras, palavras que para nós são vivas. E elas também são cortantes como uma espada que divide e separa. Por isso, Senhor, nós voltamos nosso coração a Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, pela presença dos irmãos, o Mário que está conosco aqui. Obrigado por Carlos, o irmão Genaro, o irmão Amauri e os outros irmãos que irão ouvir a palavra. Te louvamos, Senhor, por essa linha que o Senhor trouxe para nós, esse falar do livro de Jó, pelas riquezas que ela traz para nós. Fala nessa noite conosco, Senhor. Queremos ouvir o teu falar através de cada irmão. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estava compartilhando aqui com... Bom, eu ia ler o versículo para ele, mas daí os irmãos entraram. Mas eu ia ler o versículo de novo aqui de Jó 1:5, né? E a Lília, você fez presente aqui com o tererê, irmãos. Oi, irmã Lília. Muito bom. Primeiro dos irmãos, Lília. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmã Lília. Eu queria ler com os irmãos 1:5 de novo, por favor, irmãos. De Jó, né? Livro de Jó. Certo. Decorrido Isso, pode ler, irmão. o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Irmãos, é muito impressionante, principalmente o que eu fiquei grato por essa leitura, para lembrar o sentimento humano, irmãos. O sentimento de qualquer pai, mãe, e de qualquer pessoa sensata é sempre se preocupar pelos filhos, né? Agora, coloca o coração de Deus, irmão. Como que ele se preocupa por cada um de nós? Vamos trazer o sentimento de Deus em relação àqueles que são seus, né? E tem um versículo, irmãos, que expressa isso de uma maneira muito clara, né? Versículo, eu estou tentando lembrar, ele disse, ele pode salvar totalmente aos que por ele se achegam a Deus. Não sei se os irmãos lembram onde está. O versículo diz que Jesus Cristo, ele como sumo sacerdote, pode salvar totalmente, né, aqueles que se achegam a Deus por meio dele. Então, você vê, irmãos, a obra perfeita de nosso Senhor é não somente nos salvar ou limpar do pecado, é também nos aproximar de Deus. Jesus mesmo falou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, o interessante, irmãos, isso que eu queria trazer o sentimento, né? Às vezes nós queremos que as pessoas se aproximem de Deus. E o que é o desejo de Deus, né? Em 1 Timóteo também vai falar que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento dele. Agora, veja comigo, irmão. Quando Jó faz isso, ele manda chamar a seus filhos. Agora a pergunta é, o desejo deles era realmente se aproximar de Deus? Ou era o desejo de Jó fazer isso? Então, irmão, por mais que nós tenhamos sentimentos, isso que eu quero trazer para você nessa reflexão. Às vezes nós fazemos de tudo, né, aqueles queridos nossos, pessoas próximas de nós, para que elas tenham contato com Deus. E damos de presente livros, convidamos a eles a reuniões, falamos em oportunidade de Deus, mas muitas vezes não somos correspondidos àquela tentativa, irmão, de aproximar eles a Deus. Então, eu quero trazer o sentimento do coração de Jó, mas também o coração daqueles filhos, irmão. A pergunta que eu faço, esses jovens que estavam de festas, né, que o relato bíblico é muito claro, banqueteando, né, eles ficaram vários dias. Quando terminava, a preocupação do pai é que esses filhos, nesse banquete, nessas festas,
eles poderiam ter amaldiçoado a Deus no coração, poderiam ter ofendido a Deus, ou desprezado a Deus. Ou Então, ele que desprezado, né? fazia? Mandava chamar esses filhos, um por um, oferecia sacrifícios a Deus por causa deles. Então, a reflexão, irmãos, é que para nós nos aproximar de Deus hoje, não é o querer de outra pessoa, não é a boa intenção de outra pessoa que essa pessoa seja Deus. Até, irmãos, eu falo para vocês, nós oramos pelos nossos, pedimos para o Senhor guardar eles, sempre estamos atentos em tudo, em todo sentido, né? Porque amamos nossos queridos. Mas, irmãos, precisamos trazer a realidade bíblica. Somente aquela pessoa que quer no coração, quer Deus. Então, Deus tem um caminho para essa pessoa, que é seu Filho Amém. Jesus Cristo. Essa reflexão eu trago para os irmãos, como iniciativa nessa abordagem que nós vamos fazer, porque, irmãos, por mais boa intenção que nós tenhamos, não conseguimos aproximar as pessoas a Deus. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Não por isso, irmão, nós vamos desligar da responsabilidade. Isso eu vou falar como pai. Né? Não por isso eu vou deixar de orar, deixar de estar sempre em contato com eles e levar a oportunidade de levar a palavra. Né? Aqui, por exemplo, teve Verônica aqui, eu aproveitei para falar com ela e ela foi muito bom. Mas a responsabilidade deles ter contato com o Senhor, com a palavra, são deles. Todas as pessoas que nós queremos, amamos elas, nós gostaríamos que elas tenham essa realidade com Deus, essa aproximação de Deus. Mas, irmãos, é individual. Então, a verdadeira intercessão, irmãos, é aquela que Jesus Cristo fez. Ele é o intermediário, ele é intercessor, ele é capaz de aproximar as pessoas a Deus. Pela sua obra, pela sua pessoa, quem crê nele, então tem um vivo e novo caminho para entrar no Santo dos Santos. Amém. Louvado seja o Senhor, irmãos, que nós não desistamos das pessoas, por um lado, mas também, irmãos, precisamos estar ciente que é individual. Cada um deles tem que ter sua reação com Deus, sua busca pessoal com Deus, e de fato, aquele que busca o Senhor está perto daqueles que o invocam. Amém. Ele não se deixa, não se demora de se revelar a essas pessoas. Louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Aqui tem uma palavra, eu acho que pega essa sequência, irmão. E é uma colocação muito boa, porque desse versículo dá para a gente ver a intenção do coração de Jó e o caminho que Deus teve na vida dele, né? Eu acho que isso daí traz para a gente, quando nós nos colocamos diante do Senhor na nossa vida, o Senhor vai endireitar nossas veredas e vai tratar aquilo que nós não enxergamos ainda na nossa vida, né? Cada um dentro da sua proporção, cada um dentro das coisas que ainda estão fazendo com que a gente não tenha uma visão plena, né? E aqui, pegando um gancho que o irmão falou, aquele ponto, nós anunciamos as boas novas, mas o acolher a palavra é uma responsabilidade de cada um, né, irmão? Verdade. Eu vejo que até aquilo que nós comentamos, a gente posta a palavra de manhã, a gente não desanima. Tem hora que a gente fala, puxa vida, não tem nem um sim, um amém, mas é como se diz, Deus tem um propósito, né? Mas aqui tem uma palavra que é bem oportuna em Romanos, fala que assim, eu lembrei, na hora que você falou, eu lembrei de Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Mas aí, irmão, eu pergunto para vocês, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra volta para Romanos 1, que todo homem desculpável, quando não reconhece Deus pela criação, pelo o poder que Deus mostra dentro da sua própria natureza. E olha aqui que fala, pergunto mais, porventura não terão chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira.
E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente, né? E Sim, mais para trás, irmão, ali onde você estava falando, porque a palavra está perto de ti, na tua boca, né? Como se diz, sim, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque, portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de. tá mudo, irmão. Parou o som. Tá mudo. O meu? Sim, agora voltou. Agora É, voltou. eu acho que é alguma coisa, né? Mas esse versículo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação Sim, pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Isso que eu queria ler para os irmãos. Eles não viram? Por toda a ah, terra não se fez ouvir a sua voz, sua isso. palavra, até os confins do mundo? Mas aí vem aquilo que o irmão abriu essa palavra. Mas o que que é? Não creram no coração, irmão. Sim, Né? Então a gente vê que hoje é, essa oportunidade ali tá claro, né? Que parece que os filhos não estavam muito preocupados de estar no caminho do Senhor, né? Na verdade, o pai verdade. estava preocupado com o filho, né? Sim, Então, e eu vejo que esse ponto, muitas vezes nós acabamos insistindo realmente com a, sim, pa- com a pessoa, para a gente leva a palavra e muitas vezes ainda há uma resistência da pessoa, né? Mas a sim, obra vem pelo crer, né, irmão? E o crer verdade. é um processo que depende de cada um, né? Verdade, irmão. Amém. Amém, irmão. Tá bem, Amém, aleluia. tá bem. Eu vejo assim, vendo todo esse quadro da experiência de Jó, Sim, é justamente esse que os irmãos estão comentando, né? Muitas das vezes nós nos preocupamos pelos nossos filhos, fazer, fazemos orações, nos consagramos ao Senhor, mas vemos aqui a experiência de Jó com relação à preocupação dele pelos filhos, é que ele colocava um animal para sacrificar no lugar dele. isso. Hum. Deus queria sacrificar ele e moer ele, né? Aham. E ele colocava animal no lugar dele mesmo, porque ele se achava justo, ele se achava que não faltava, não precisava se sacrificar. Porque você vê, Sim, no capítulo 1, ele fala que ele fazia esse sacrifício pelos filhos, que ele nem sabia se os filhos pecaram, falharam ou não. Mas sim, pela dúvida, né? Vai que. Então eu já vou oferecer um sacrifício aqui, né? Mas nós vemos que em Salmo capítulo 15, versículo 16, disse assim: pois não te comprases em sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Olha só, bem, Deus queria Sim, quebrantar o Jó, mas e queria esse sacrifício para ele. E sim, ele colocava uns animais no lugar dele, né? E às vezes esse tipo de serviço a favor dos nossos filhos, e vemos aqui pela experiência, não serve muito, né? Mas por outro lado, Deus conhecia Jó que era justo e ainda é perfeito. Fala que ele era perfeito. sim, Mas no final da história, de todos aqueles ataques, todo aquele sofrimento, ele fala que ele tinha
que ele tinha verme pelo seu corpo inteiro, inclusive ele mesmo se considerava como verme. Ele conseguiu enxergar o que Deus queria que ele visse. Verdade. E quando a gente enxergamos, irmãos, o que o Senhor quer nos mostrar, as coisas mudam. Tá bem? Porque vemos a experiência de Jó, 41 capítulos foram escritos para que ele possa perceber de que nada ele era. E que o Sim. conhecimento dele não passava de, digamos assim, de uma filosofia, mas ele precisava uma realidade plena com o Senhor. Porque ele declarou no capítulo 42, né, irmão? Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, a situação de Jó estava dentro do plano do Senhor e que não poderia ser frustrado. Sim. Irmãos amados, muitas das vezes a nossa situação do dia a dia, nós desconhecemos, mas estamos dentro do plano do Senhor. E nesse plano, nada pode ser frustrado. Porque a obra de Deus trabalhando no nosso coração hoje é a nossa fé, né? Sim. Trabalhando a nossa fé para sermos aperfeiçoados na paciência, na perseverança, na Bem, experiência. Isso, irmãos, abre os nossos olhos. E olha só que ele declara: quem é aquele, como dizeste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Irmão, será que Jó, então, falou tudo à toa, então, todos esses capítulos? Porque aqui ele fala aqui, irmão, que ele falava coisa que não entendia. E a sabedoria que ele falava? O ajudar dele para os jovens, para os velhos, ele era respeitado. Tudo isso, irmãos, faz parte, mas não é o completo. Deus queria quebrantar o espírito de Jó. E olha só, irmão, que me surpreendeu aqui. E fala assim, no versículo 5: Eu te conhecia só de ouvir. Nós não conhecemos o Senhor de ouvido, irmão. Os irmãos falando, nós ouvimos, nós cremos no Senhor e como conhecemos no Senhor, ao Senhor através de ouvir a sua palavra. Mas amém. diz assim: mas agora meus olhos te veem. Irmãos, o melhor que pode ocorrer com nós é que os nossos olhos possam ver a Deus. Isso. Né? Quando o nosso olho do coração é aberto e conseguimos ver o Senhor, isso é maravilhoso demais. E no versículo 6 fala assim: por isso me abomino. Não é que ele se abominou primeiro para ver o Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Não é que nós temos recebido o ensinamento que nós temos que nos arrepender, voltar ao Senhor, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos? Neste Sim. caso, irmão, Deus trabalhou tanto em Jó que Deus conseguiu abrir não somente o entendimento de Jó, mas os olhos dele. Ele conseguiu ver Deus durante todo esse trajeto com os amigos, a esposa, toda a perda, tudo isso, irmãos, ele percebeu que a mão do Senhor estava ali. E não somente isso, mas trabalhou no coração de Jó. E os olhos dele foi aberto. E quando Amém. os olhos dele foi aberto, ele conseguiu ver a Deus, ele se arrependeu. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso demais. É Amém. rico demais. O que me surpreende, irmão, que Jó fazia esse sacrifício no começo, no capítulo 1, pelos seus filhos, e em Salmos declara que Deus não se compraz com sacrifícios. Sacrifícios.
Até Jesus falava assim: sacrifício não Que quiseste, oferta no que disseste. não quisesse. É aqui estou, ó Pai, para Antes fazer do corpo me formaste. Eis-me isso. aqui. Estou para fazer a tua vontade. Porque esse corpo passou, irmão, por sacrifício. Ele é o sacrifício. Não é colocar outra coisa para sacrificar no nosso lugar. Então Deus trabalha no nosso coração e muitas das vezes o nosso coração contrito é esse que Deus quer. O espírito abatido, aquele que Bem, volta para o Senhor. Louvado seja Deus. Maravilhoso amém. demais, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom. Verdade. Ah, Tem no capítulo 10 de Jó, sim, porque o que acontece? O capítulo 3, logo que nós estávamos lendo que Jó não blasfemou contra Deus, mas o capítulo 3 ele vem tendo um sentimento de amaldiçoar o seu dia de nascimento, ele clama até pela morte, né? Uma série de circunstâncias. No capítulo sim, 10 tem um capítulo que é interessante, tem alguns versículos aqui para considerar, o diálogo, onde que Jó está falando, e o que eu achei interessante, todos esses capítulos que são desenvolvidos, do capítulo 3 até o 38, esses sim. diálogos Deus vai permitindo eles desabafarem, mas Deus não intervém em nada nesse diálogo, como se Deus estivesse ficando em silêncio, né? Mas eu vou ler uns versículos que fala assim, a minha alma, capítulo 10, ó, Sim. o tema fala, Jó protesta contra a severidade de Deus, o tema, né? A minha alma tem tédio, a minha vida darei livre curso à minha queixa. Falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faz-me saber. Por que contendes comigo? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Sim. Parece bem que me oprimas, e rejeites a obra das tuas mãos, e favorece o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Olha Hum. agora, bem sabes tu que eu não sou culpado, Aí. tá vendo? Sim. Todavia ninguém há que me livre da tua mão, né? As Aí, tuas essa. mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formastes como em barro e queres agora me reduzir ao pó, né? Então, é uma grande situação em que, por isso que hoje, quando eu estava ouvindo, quando Paulo fala ele esteve, ele estaria contente em qualquer situação, nas injúrias, nas perseguições, e eu estava refletindo sobre isso. Essa realidade de Paulo já é a realidade da nossa vida espiritual, Sim. né? Muito Porque bom. o que acontece, irmão, quando nessa situação que Jó foi testada, porque a primeira coisa ela põe, Deus queria mostrar sobre a justiça própria, queria mostrar realmente isso. Mas para isso, quando a gente está numa aprovação, a gente não consegue enxergar. A gente acaba ficando realmente com nossos olhos. Aqui ele tá clamando, ele está indignado, porque ele não está entendendo. Então, olha, o decorrer desses capítulos até com os amigos, vão tendo vários debates, né? É interessante cada dia a gente lê um pouco mesmo, que é muito comprido, né? Mas para a gente ver esse degladiar que mostra, esse versículo me chamou muita atenção. Bem sabes tu que eu não sou culpado. Então, o que que Sim. acontece? Você começa a enxergar a sua justiça própria e você começa a se, como se diz, se basear naquilo que você acha do que é o certo, sabe? Então, Sim. isso daí me tocou muito no coração, porque na maturidade da nossa vida espiritual, quando nós estamos tudo bem, a gente praticamente a gente não está sentindo o peso dessa aprovação.
Isso, irmão. Então eu vejo que nesse momento Deus vai permitindo o silêncio depois, a lamúria, o momento de reflexão para ele ver que realmente ele não tinha justiça própria, que a justiça que tinha dado era a justiça que Deus tinha dado, né? Sim, Então, é um momento para a gente também ter essa situação, para a gente até colocar igual Paulo estava falando. Será que no momento dessas aflições, nas dificuldades, na adversidade, como que vai estar alicerçada a nossa fé dentro dessa tribulação, sabe? Que ela faz um reflexo para a gente ter um posicionamento. Quando está tudo muito bem, poxa vida, como que é gostoso, né, irmão? Quando as coisas se tornam difíceis sim, dentro das provações, vamos falar os ventos contrários dentro dos nossos problemas, né? sim. Eu estou numa situação que eu tenho conversado com a minha prima lá, 3 meses, uma pessoa acamada, quase inconsciente, com escara, recupera da escara, e a gente, muitas vezes a pessoa fica querendo uma resposta, né? Sabe, mas por que isso, Senhor? Esse era um servo do Senhor, por que bater a cabeça e ficar 3 meses? Será que volta? Nós estamos pedindo a cura, mas será que essa é a vontade de Deus? Sim. Então, irmãos, quando quem está passando para o deserto, é um teste muito grande para a gente ver onde está sendo provada a nossa fé, né? Então, que o Senhor nos dê um coração para a gente realmente estar fortalecido nas adversidades, nas provações, né? E a gente possa realmente estar crescendo com isso, né? Quando fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, aqueles que são chamados pelo seu propósito, né? É porque Deus tem uma maneira que Ele quer transformar a gente em filhos maduros, né, irmão? Né? Verdade. Em filhos maduros. Que o Senhor possa dar um coração para a gente, olhar dentro da tempestade, olhar que lá na frente o Senhor está falando alguma coisa com a gente, ou está mostrando algo, né? Sim, Amém, é isso aí, irmãos. de verdade, irmão. Esse texto que o irmão citou aqui é extraordinário, hein, irmãos? É o capítulo 10 aqui O do. Eu capítulo 10 é estava muito. considerando o irmão falando, né? É um diálogo, ou seja, ele está orando a Deus, uma oração, né? Está orando. Então é interessante, irmãos, que eu falo para vocês, no momento de tribulação, de angústia, o que mais fazemos é orar. Sim. Mas sempre em tom de interrogação, de reclamação, e a gente, vamos assim, ver de acordo à justiça, né? Uma coisa que falando com o Genaro, não podemos sair da linha de que a percepção que ele tinha era dentro daqueles valores. Até a Lília compartilhou, né? Foi. Daquela lei de Da semente, de semeadura e semeadura e colheita. colheita. Então, a avaliação dele na oração é em tom de justificação. Você vê, ele não está tocando nem ferindo a Deus, mas ele está se justificando. Não está ofendendo a Deus, porque nós sabemos que ele, no final, Deus elogia ele, que ele não falou contra Deus. Agora, os Sim, três amigos falaram contra Deus. sim, Então, Agora, Vitor, só é, para complementar, justamente você está sim, aqui nessa sim, passagem, porque todo esse capítulo o Jó falou que ele era justo, que ele não pecava, isso, e pesa a Deus, pode colocar na balança, tudo isso, né? isso, E Deus não foi contra ele. Mas quando ele entendeu que tudo isso não passava só de uma digamos assim, autoconceito, que ele tinha um sim. conceito sobre si mesmo, que ele era tal pessoa, então Deus não considera ele. Mas quando ele se desconsiderou, Deus considerou ele. Porque você vê, quando ele falou que agora meus olhos, quer dizer, se meus olhos te vê, a partir daí, depois no seguinte capítulo, versículo, Deus falou assim: estou airado contra você, fala para ele, como ele faz, né? O Temanita, Sim, e diz assim: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos,
porque não disseste de mim o que era reto como o meu É. servo Jó. É impressionante. O que Deus mostrou tudo para Jó, agora de repente Jó se percebeu que faltava voltar-se totalmente a Deus, né? Reconheceu que agora os olhos foram abertos, agora ele vê Deus. A partir daí, ele ficou em silêncio. Quando ficou em silêncio, era a melhor resposta que ele poderia dar a Deus. Todos o falar dele não era a resposta que Deus queria ouvir. Mas quando ele ficou calado, agora sim, Deus dá Sim, testemunho dele de novo. Né? verdade. Impressionante. Muito bom. Tem um versículo, irmão, só para pegar um gancho que a irmã Lília falou aquele dia, em Jó capítulo 31, você consegue enxergar o que a irmã falou bem nesse cenário do capítulo 31. Sim, Porque eu tenho a impressão que na situação que Jó, eu me colocando um pouquinho na situação de Jó, você sim, fica estribuchando que você não consegue, você não está entendendo o que está acontecendo. É isso que a gente tem que ver, porque ele estava na lei da semeadura. Ele estava no princípio de cumprir a lei. Entendeu? Então, era o seguinte: aquelas bênçãos que ele tinha é porque ele estava obedecendo a Deus. Então, era amém. impossível ele não enxergar um caminho diferente. Mas olha aqui: Jó declara a sua integridade. Eu vou pegar alguns versículos aqui. Sim, Fala assim. No versículo 31:5. Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Você está entendendo que é o peso dele estar cumprindo a lei, né? Se meus passos se desviaram do caminho e meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, olha lá, então, semeie-se eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Você está entendendo? Vem dado o princípio da lei da semeadura. Eu estou plantando bem, irmão. Eu estou ajudando sim, as pessoas. Eu estou lá ofertando, estou ajudando aquele que está precisando, eu estou ajudando aquele doente. O que eu estou fazendo de errado? Né? Se coloca nessa é, situação. sim, Então, semeie-se eu, se eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou enxergando, eu que semeie que outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Quer dizer, esse vem o princípio da lei da semeadura que ele não estava entendendo. Se meu verdade. coração se deixou seduzir por causa de uma mulher, se andei à espreita a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro. Quer dizer, ele tinha essa consciência que não era nada disso. Verdade. Por isso é um crime hediondo, né? Então, essa situação, aí ele vai dialogar, assim, se retive o que os pobres desejavam, né? Vai lá no versículo 16, que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, então ele vai dialogando, é, que era tudo coisas que ele praticava, né, Sim, irmão? Ah, impressionante, né? então até no final, no versículo 38, fala: se a minha terra clamar contra mim, e se meus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-los pago devidamente, olha lá, e É, causei a morte aos seus donos, por trigo que produz a cardos e por cevada joio, fim das palavras de Jó, né? Então, tipo, é o momento em que até a irmã Lília colocou bem na situação. É, nesse momento, até que eu estou vendo o jogo, era quase impossível dele estar enxergando o que ele estava acontecendo. Por isso que sim, Deus permite
muito diálogo e vai trazendo tudo isso, e e um momento, você vê que do capítulo 3 até o capítulo 38, não se fala do diabo, porque o diabo já tinha sido repreendido lá na coisa, porque o Senhor não amaldiçoou. Ele está Não. argumentando aqui, está tratando a alma de Jó, está Sim. tratando a sua intimidade, os seus conflitos, os seus Que coisa, né? relacionamentos, e aqui a sua justiça própria, porque você foi criado para cumprir aquela justiça. Então você não Sim. conseguia enxergar. Então É. é muito profundo, né? Aí vai lá para frente que Jó lamenta a miséria que caiu, né? Uma série de coisas, né? Então eu vejo que o que me chamou muita atenção é que no meio das provações que acontecem com todos nós, por nós não termos uma maturidade completa na fé, de termos fortes, genuínos na fé, nós somos muito abalados em pensamentos vãos. Sim, E irmão. muitas vezes nós acabamos ainda de questionar. Mas um exemplo. Puxa vida, eu estou fazendo. Eu vou até vou citar um exemplo. Teve um momento que parecia que eu fazia uma troca, mas, Senhor, eu estou ofertando, estou fazendo isso. Como que eu estou tendo prejuízo? Todo dia um prejuízo, Senhor. Como que... Todo dia uma máquina queima, um prejuízo, isso, aquilo, mas todo dia. Então, É. o que está acontecendo? E você está entendendo? Qual é a tentativa? Sem querer, você está se justificando para aquilo que você está trazendo, que você acha que você está trazendo para Deus. Verdade. Você está entendendo como que é? Porque olhar fora a aprovação dos outros, muitas vezes a gente tem uma ótica diferente. Agora, quando você está na própria aprovação, eu acho que isso é uma demonstração para nós, que a Sim. maturidade que teve Jó no final, mas ele passou por um deserto para poder enxergar. Ele passou, a gente não sabe quantos meses que ficou nessa situação. E Paulo, por exemplo, quando a gente fala os dizeres de Paulo, quando a gente ora, fala que esses dizeres que o Espírito falou através de Paulo, que seja verdade na minha vida, Senhor, mas eu confesso que ainda não é essa verdade. Será que eu Sim. toleraria, suportaria tamanha aprovação? Né? Então eu vejo que o Senhor nos deu um coração de arrependimento, Amém. de humildade, e fala, Senhor, nós temos buscado a Ti. O Senhor endireita as nossas veredas, o Senhor Amém. trabalhe, aumenta a nossa fé, nos capacite a sermos cristãos maduros, a olhar a cada dia as circunstâncias e saber que isso é a tua vontade, né? Amém. Então, eu acho que isso é uma coisa que faz com que nós possamos a entrar numa aprovação e ter uma resiliência e abaixar a cabeça e falar, Senhor, realmente eu não tá difícil, Senhor. Eu confesso que tá difícil, eu não estou enxergando. Mas o Senhor está querendo tratar algo que eu não estou vendo, ou o Senhor quer me mostrar algo que eu muitas vezes estou amando, algo que eu não estou enxergando, ou o Senhor, através disso, o Senhor me mostre com clareza que eu quero te servir, eu quero que o Senhor Sim. trate isso daí, né? Por isso que desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, esse temor é quando você coloca Deus administrando qualquer circunstância da sua vida. E tremor Amém. é que você treme em relação a você não obedecer e não ser rebelde. Não é que Sim, você não irmão. vai passar por aflição, mas você não vai ser rebelde àquilo que Deus está mandando, né? Verdade. Então, isso daí faz com que a gente possa enxergar um pouquinho mais o que aconteceu Amém. com Jó, né? Porque isso também nos coloca assim com o olhar, fala, Senhor, que eu possa sair de uma reunião, de uma palavra dessa, eu possa a partir de amanhã estar buscando com mais afinco, que Amém. essa verdade seja uma verdade no meu coração. Para mim, Hum. igual Paulo falou, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, que essa seja uma verdade no meu coração. Tudo eu considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo Amém. justiça própria. Olha isso, Sim. era aquilo que Deus quis tratar Jó, para ele mostrar que essa justiça provinha de Deus e que realmente ele tinha que se esvaziar daquilo que realmente ele achava que era um atributo dele, Que coisa, né? para mostrar que aquilo era um atributo de Deus, né?
né? Então, isso daí eu vejo que é muito... até a gente tem que tomar muito cuidado, que eu acho que vale muito bem para a gente não cair, retroceder por um árvore do conhecimento do bem e do mal. E estar Verdade. fazendo a obra de Deus pelo esforço e não estar realmente sensível ao Espírito, né? Se Bem, você estiver sensível ao Espírito, com singeleza de coração, deixando Deus falar, os frutos do Espírito vão ser manifestados na sua vida e você vai ter uma tranquilidade para dizer sim, amém, Senhor. Senhor, bem. nesse momento eu vou me silenciar que eu não estou conseguindo enxergar. Me dá um coração, Senhor, me dá um sentimento para eu estar ouvindo a tua voz somente, Senhor. Que no meio dessas tormentas Amém. vem a voz do inimigo, vem a voz do Senhor, a voz de outra pessoa que é usada dentro da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, você está fazendo isso porque você não está semeando certo, né? Então, eu acho que essa palavra é muito rica, fala para gente, né? Sim, irmão. Aleluia, Amém. aleluia. Muito rico Eu mesmo. falei demais aí, irmão. Não, mas é muito, muito rico. Amém. É bem esse versículo que fala assim, a senda dos justos é como a luz da aurora, né? Amém, irmão. Vai em aumento até o dia ser, claro, perfeito, né? Isso que aconteceu com Jó. Ele é Verdade. justo. E sua senda foi a luz, como a luz da aurora, né? Sim. Foi aumentando o conhecimento de Deus. O mais impressionante é que começa como intercessor Isso. e termina como intercessor, irmão. Exatamente. Verdade. O lado dele, É. Deus aperfeiçoou muito mais. Amém. Pai falou para essas pessoas que julgaram tão mal, irmão. Vai e oferece sacrifício para que eu não julgue conforme a vossa loucura. Porque vocês estão falando de uma maneira tradicional, de uma maneira de experiência própria, estão julgando errado, estão falando de mim, coisa totalmente fora, como eu não sou desse jeito. Aí falou, vai, pega um sacrifício aí e meu servo Jó vai orar por Sim. vocês. Eu não trato vocês Com a conforme loucura. vocês Com cometeram. assim, E ele começou a lá intercedendo pelos filhos. Sim. Esse era o panorama que ele tinha, e ele era assim tão temente a Deus. Quando Noé desceu da arca, ele mantinha a linha de Abel, né? De Sete. Sem sacrifício, você não agrada a Deus. Ele era tão temente a Deus que ele oferecia sacrifício por ele e por sua família, né? Mas depois foi tanto em aumento que ele era um verdadeiro intercessor. Sim. Se Jó não intercedesse, aqueles lá seriam mortos. Mas Sim. esse é o conhecimento que ele foi ganhando por ser submisso, por colocar-se debaixo da poderosa mão de Deus, né? Amém. Aquele péssimo em balança. Lembra quando o filho do rei Dario, ele fez besteira, pegou as roupas do rei do templo e foi colocar para uma festa pagã? Aí veio a parede escrever assim, pesado fuiste em balança. É o jeito que Deus faz, né? Sim. Ele pesa, ele examina, ele esquadrinha. Por isso que ele falou, pese-me balança, porque eu vou reconhecer. Se você me mostrar alguma coisa que eu vou reconhecer. Aí ele pensava, será que alguma coisa que meu coração está oculto? Ele procurava, aranhava de todo quanto lugar, porque ele sabia que ele não fez nada. E Deus foi mostrando para ele o que coisas que há um parêntese no tempo que ele enxergava. Mas Deus falou, onde estavas tu? Isso. Quando eu fazia isso, aqui falando para você, não tem um controle do tempo. Sim. Ele pediu, oxalá tenha um intermediário. Isso foi muito impressionante. Entre eu e Deus, para eu recorrer a esse intermediário. Aí ele achegaria a minha situação para Deus, mas não tem intermediário. Olha, irmão, hoje o sumo sacerdote que intercede por nós. Amém. Nosso Amém. intermediário está agora disponível. Para Jó, isso seria lucro, irmão, porque ele iria direto para o intermediário. Mas agora Deus queria tratar uma questão espiritual. Amém. Porque ele falou para Satanás, você viu meu servo Jó, você me incitou
E eu fiz isso de balde. Ele não fez É. nada. Ele passou o primeiro desafio, que é reconhecer que tudo vem de Deus e não Sim, atribuir a Deus pecado, iniquidade alguma. No segundo desafio, ele te teme porque você não mexeu na vida dele. Mexe sim, na vida dele e vai ver que ele blasfema na tua cara. Sim. Mas também esse Jó aprovou. Ele não desistiu da sua integridade, Amém. porque ele sabia que todo provém de Deus. Amém. Só sim. ele conheceu que aí etapas, parênteses, no tempo que ele não tinha domínio, como a morte do Cordeiro antes da fundação do mundo. Aí nós nascimos, não sabemos por que estamos nessa situação, se eu não fiz nada. Foi Adão. Adão que pecou, porque eu carrego o pecado. Aí vem Deus e explica a janela do tempo. Agora nós temos um intercessor. Amém, Um amém, irmão. sacerdote. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Está tudo claro, mas só vai em aumento até o dia ser perfeito. Amém. Mas é muito, muito rico isso, que a luz foi aumentando naquele momento. Eu tenho a impressão que quanto mais vai destrinchando os capítulos, mais vai abrindo os olhos, né? Amém. E, Mais luz. e na hora que vai chegando, irmã, vai chegando no capítulo, eu estava pegando aqui, ó, no capítulo, olha o capítulo 40, a manifestação. É, disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com Todo-Poderoso? Que assim argue a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Cara, Amém. então fala, então o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos. Como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braços como Deus? Ou podes trovejar como a voz, como ele o faz? Sim. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para o soberbo e humilha-o. Calca os pés dos perversos no teu lugar. Olha essa palavra aqui, irmão. Impressionante, hein? Essa calca, eu lembrei desse, se bobear, você vai até para Gênesis com esse versículo. Sim. Calca os pés dos perversos no teu lugar. Quem que calcou os pés? O próprio Senhor Jesus Cristo. Sim. Ele acabou. Ele acabou na cabeça, bateu na cabeça da serpente, né, irmã? Ao corpo. Cobre-os juntamente no pó, encerra o rosto no sepulcro. Então eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. Contempla agora, daí ele começa, o hipopótamo que eu criei contigo, né? Aí ele vem toda aquela situação ele vai trazer a situação do hipopótamo e do crocodilo, né, irmão? Leviatã. Mostrando Leviatã, né? Leviatã, né? Leviatã. Então, irmãs, nesse momento eu vejo que como o Jó já estava com a cabeça já baixa, já Sim. estava, como se diz, já estava cansado, né? É, Saltou. sim. Então, Muito cinge rico, agora hein? os lombos, né? Aleluia, né? Oh, Que o Senhor possa, É, como se diz, a gente chegar no momento que as nossas joelhos estejam, nossos pés estejam descalços e nossos joelhos estejam quebrantados diante amém. do sumo sacerdote que é Cristo Jesus, né? Amém. Que dá esse pano de fundo, né, irmã? Para a gente Sim. poder. E tem alguns versículos maravilhosos, no 41 que fala das escamas do orgulho, né? 41:15 fala: as fileiras de suas escamas são o seu orgulho.
cada sim. bem encostada, como por um selo que as ajusta. Ao tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Olha isso daí, tá vendo? Então, essa é a nossa alma, é o óleo, o homem natural, né? Se bobear, Uhum. a carne é extremamente, como se diz, orgulhosa, vaidosa, cheio de Verdade. autopiedade, né, irmão? Sim, irmão. Senhor Amém, Jesus. aleluia, aleluia. Bem, Aí, no versículo 1 do capítulo 42, último capítulo, né? A declaração de Jó é muito interessante, Sim. porque, veja só, apareceu primeiro Satanás, que de fato perseguiu ele, até fez um trato com o Senhor, com Deus, para ver o que podia fazer com ele ou não. Deus permitiu, Deus limitou a função de Satanás também, né? O que ele poderia Sim. fazer de forma externa, e perdeu várias coisas. De fato, ele deve ter ficado muito triste, né? E ele, de fato, não amaldiçoou Deus. Dá para se notar que é uma pessoa certa, correta. E só para poder lembrar, assim, antes de entrar nesse versículo aqui, o Vitor falou, por exemplo, que ele ofereceu até mesmo sacrifícios, né? Para Deus, por acaso a família, os filhos tivessem pecado. Mas a gente não pode esquecer que ele vivia na época da consciência, não era da lei ainda. Eu É, estava olhando aqui, diz que os estudiosos falam que provavelmente o Jó pertencia mais ou menos da época de Abraão, quer dizer, não era ainda na época da lei. Então quer dizer que ele está vivendo a época da consciência. Isso é bom até para nós, a gente tem que ver, esse é um princípio muito bom. A consciência tem que guiar a nossa vida. Então, o Jó era uma pessoa que, se por algum acaso meus filhos pecassem, então eu tenho que oferecer, porque ele era, dizer assim, responsável de toda a família. Então ele se preocupava pelos filhos, né? E as consequências que os filhos poderiam ter na vida deles era terrível. Então ele achava que era certo fazer aquilo, e a partir daí você vê os assuntos aparecendo segundo a consciência, segundo o sentimento deles, a razão, a lógica das coisas. E de fato Deus tinha falado que ele também realmente era justo, era correto, né? Então, baseado nisso, ele começou a discutir com todo mundo. E você, veja só, o irmão aí até falou essa, essa, essa comparação que Deus fez com relação a esses tipos de animais, né? Ele chegou até esse ponto, o Jó, de se achar ainda que estava certo naquilo. Mas veja só esse versículo, irmão. Mesmo naquela discussão, Deus falou para ele, porque ele não ouviu os três amigos, os quatro amigos. Ele não viu ninguém. Ele conseguiu se justificar. Mas quando Deus falou para ele, mudou tudo. Aí tem é, aquele versículo de Hebreus capítulo 4 que diz assim: a palavra é viva e eficaz. A minha palavra pode não ser viva, mas com certeza se eu falo a palavra de Deus, Deus falando através da minha boca, isso vai poder expor a condição de alguma pessoa. Mas aqui Deus falou diretamente para ele, porque ele não conseguia mais ouvir ninguém. Ele estava se ouvindo só a si mesmo. Quando Deus falou para ele, aí fala assim: então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara. Tá? Quer dizer que ele permitiu, vamos dizer, na nossa linguagem de hoje em dia, no Novo Testamento, vamos dizer assim, que permitiu que o Espírito da palavra entrasse e pudesse dividir a alma do Espírito. Ele percebeu as coisas que vinham dele. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque imagina, eu não sei como são os irmãos, né? Com certeza os irmãos também devem ter passado alguma vez essa experiência, quando você não conseguia ouvir ninguém, mas Deus fala para você, você é aquilo. O que você não achava que era, porque para você estava certo, Deus fala para você, é. O que você faz? Abre o seu coração diante de Deus e declara. Sabe o que é a declaração dele? O 2 falou, sei que podes realizar tudo quanto desejares. E isso está relacionado ao plano de Deus, à vontade de Deus. Então ele percebeu.
o Genaro falou um assunto aí que é da questão do arrependimento. Bem que não falou muito bem assim como estou falar agora, mas, irmãos, como é que eu vou, quando eu me confronto com Deus, eu confronto a minha própria justiça, a minha própria pessoa diante de Deus, a única coisa que eu posso dizer, Senhor, o Senhor pode fazer tudo. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Imagina, irmão, quer dizer que eu estava questionando até Deus naquilo que eu estava fazendo. Claro que quando a gente passa em situações, a gente não entende muito bem. Depois que o Senhor expõe no nosso coração, mostra para nós quem somos, e eu só queria de novo usar aqueles versículos que da aquele homem que foi orar de si para si, né? Eu acho que ele falou, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não sou igual àquilo. Mais ou menos o Jó estava nessa condição quando ele começou a se justificar. Senhor, eu fiz isso. Eu não sou igual os outros que estão me julgando. Então ele estava se achando nessa condição. Só que depois, quando ele se encontra com o próprio Senhor, o Senhor faz pergunta para ele e fala assim: tu questionaste quem é esse? Falava por Jó mesmo, né? Que sem conhecimento oscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexo sem a devida sabedoria. Tu ordenaste agora, pois, ouve-me, e eu falarei. Você viu, irmão? O Senhor estava falando, cortando, dividindo as coisas. Eu te questionarei e tu me responderás. Até o João não podia responder isso aí, não tem como responder. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido do teu respeito. Contudo, agora meus olhos te contemplaram. Então, irmãos, resumindo, o Jó, quando viu Deus, viu que ele era pecador. Mesma condição daquele que falou, Senhor, não sou digno de levantar meus olhos, eu sou pecador. De quem o Senhor aceitou a oração? Daquele que falou assim. Daquele que se achou justo, não aceitou de jeito nenhum. Então, essa deve ser a nossa condição atual também. Eu só queria É verdade. dizer essa questão aí, que se ele tivesse tido o Novo Testamento, acho que a atitude dele ia ser diferente. Só que nós também, às vezes, caímos igual o Jó. Eu me achei já nessa situação, me justificando com tudo, me achando certo, né? Sim. Porque estando no Novo Testamento, Sim. imagina ele só estando na era da consciência, não tinha lei, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha nada escrito, mas ele seguia a consciência dele, que está no espírito dele, né? Então, aí, no versículo 6 fala assim, resultado disso é, por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo, sinceramente, no pó e na cinza. Então, ele, quando você começou a ver Deus, quem era Deus e quem era ele, porque a luz de Deus veio para ele, porque a palavra ilumina, né, e corta também, e ele é capaz de dar vida também. Então, essa aí foi que produziu nele um arrependimento, né? E arrependimento é você não é nada, você não pode Sim. nada. E o que você faz, mesmo que seja bom para você, não é o certo, né? Então aí quando se encontrou com o Senhor, ele foi liberto. E aí, resultado disso, lógico, né? O Senhor exortou os amigos dele, e ele orou pelos amigos, e os amigos foram abençoados, e o Senhor multiplicou tudo nele, né? De novo. Amém. Bem, Muito bom, irmão. muito bom. Muito bom. Vai, Moginar. É maravilhoso demais, rapaz. Vendo? Rico demais. Amém. É, o melhor de tudo é a segunda etapa do Jó, né? Da vida do Jó. Eu ia A, falar o pri- mesmo, hein? é, a primeira etapa é só lição. Sim, A segunda etapa é o aprendizado. sim, Primeira etapa é só conhecimento. Segunda etapa é sabedoria. sim. Verdade. Então, não é questão de coisas materiais, porque ele já tinha tudo, né? Ele até tinha Deus no conhecimento. Sim. E
Não tem problema de que as pessoas tenham todas as coisas. O problema é que todas as coisas não podem estar no coração. Isso, irmão. Né? Bem, O coração tem que ter Deus. amém. Totalmente. E quando Jó já tinha tudo e acabou perdendo tudo de novo, Deus o devolveu 4 vezes mais, se não errar, né? Sim. Então, a intensificação de Deus foi muito mais superior que a primeira etapa. Sim. Então, as coisas materiais vêm por consequência. Só porque Deus quer. Não é porque você merece. Jó não mereceu, não é porque ele merecia. Mas Deus quis dar para ele. É só isso. O mais importante aí era que Jó reconhecesse Deus nos seus caminhos. Amém. E quando ele viu Deus nos seus caminhos, pronto. Agora é isso que eu queria que você soubesse, Jó. E eu nos meus caminhos. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Amém. Você, Amém. irmão Genaro, você sabe que tem um versículo que nos diz, né? Vós conheceis a graça de Deus, né? Sim. E eu queria fazer a pergunta para Jó. Será que ele conhecia a graça de Deus? Depois sim, Porque na mais ou primeira menos. fase, irmão, eu acho que a graça era aquilo que ele merecia, vamos dizer, né? Ele estava semeando e, como consequência, ele colhia. Por exemplo, quando o senhor vai falar, o trabalhador, ele é merecedor do quê? Salário. Não é merecedor do seu salário? Sim. Agora, se ele, sem trabalhar, recebe salário, então é graça. Não é Verdade. graça? Mais Isso. graça. Então, na primeira fase que o nosso irmão Jó passou, não era graça. Viu, irmãos? Por isso que graça é o que Deus faz. Quando começa a falar, eu que fiquei impactado, hoje um irmão falou assim para mim, né? Ele falou assim, por que que Deus faz interrogante com Jó? Porque as perguntas que Deus faz com Jó leva ele fora da época dele. Onde estava? Porque, irmãos, sempre que nós analisamos nossa situação, é o momento que eu vivo. Sim. Mas quem consegue se ver lá na eternidade com Deus? Sentado nos lugares celestiais. Quem consegue se ver, irmãos? Então, você vê, quando uma pessoa está olhando sua situação, ele está olhando nessa esfera, nesse momento, mas ele não consegue transportar para aquilo que Deus já fez, irmão. Amém. Por exemplo, irmãos, tem um versículo que diz, né? Resistir ao diabo, humilhar sob a poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso. Mas eu pergunto para você, quem consegue ver ao diabo já lançado no lago de fogo? Você vê como que é importante você ver lá, irmãos, as coisas feitas, realizadas. Quem você consegue ver sentado no trono, sentado à destra? É Ou verdade. quem consegue ver já abençoado com toda sorte de bênção? Então, você vê como que as perguntas de Jó, as perguntas que Deus faz, irmão, traz luz para ele. Por isso que quando Deus fala, irmão, eu falo para mim, eu quero o que ele fala. E essa é a oportunidade que nós temos quando ele fala. Amém. Ele fala, irmão, ele vai levar você fora do tempo. Ao falar de Deus eterno. Está nas coisas lá. Verdade. Pensar Amém. nas coisas lá do alto. Cristo vive. Oh, meu Deus do céu. Deus Eu- seja louvado. Filipenses, Irmão, tem uma sequência de versículo. O irmão Carlos, ele leu o versículo 42 de Jó, o versículo 2. Bem sei que tudo podes, Sim, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. sim, verdade. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Amém. Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos
não são os vossos pensamentos, Amém. nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E aqui, para completar aqui, em Romanos, é maravilhoso, Romanos 8, versículo 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossas fraquezas. Amém. Porque aí põe nós dentro da provação, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas, irmãos, cooperam para bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, os pensamentos, nós temos que estar... A grande lição para nós hoje é confiar de todo o nosso coração no Senhor. Não estribar nos nossos conhecimentos. E os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E ele visa o quê? Amém. O aperfeiçoamento para a família da fé, a pátria celestial. Então, nós acabamos dentro da tribulação, por isso que nós precisamos do Espírito interceder por nós, porque dentro da provação nós não conseguimos enxergar. Então, esse Espírito nos intercede sobremaneira, ao ponto de você suportar e você sair da provação glorificando a Deus, né? Então, Amém. por isso que todo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei que o Senhor, que eu trago a lição para mim hoje, dessa palavra de hoje, é abaixar a cabeça e falar: Senhor, me ajuda eu enxergar dentro da provação, que o teu Espírito me segure firme para eu poder realmente confiar no Senhor de todo o coração e não estribar no meu conhecimento. Amém. Não arrazoar para um irmão em Cristo ou para uma pessoa. Arrazoar é colocar pontos de vista. Ah, não, Vitor, você está fazendo isso porque você fez isso, né? Então, é isso aí, irmãos. Maravilha, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que riqueza, hein, irmão? Você viu? Esses versículos, esse Jó, Provérbios, Isaías e Romanos, essa sequência de versículos, ela fecha porque você se coloca em submissão à autoridade de Deus e depois, ao mesmo tempo, na sua fraqueza, você tem o Espírito que intercede pela fraqueza. Porque senão você fala: não, eu vou resolver. E realmente você vê que é na fraqueza, por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu vejo que eu sou incapaz, Senhor, mas o Senhor segura firme a minha mão, esse Espírito que intercede por mim, eu quero atravessar, Senhor, glorificando a Ti. É isso que eu peço a Deus. Aleluia, irmão. O Filipenses 3, aí você vê no versículo 4, 5, 6, o Paulo fala do que ele era. E ele até falou assim que se ele queria... 4 é muito interessante, né? Eu só queria fazer acho que bate muito bem com relação à experiência do Jó, né? Ele fala Paulo fala de quem era ele. E o 4 diz assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Muito mais. Acho que até mais que o Jó, né? Aí fala assim, com cuidado e todas as coisas, quanto a zelo, perseguir a igreja, quanto a justiça que há na lei, irrepreensível, tudo isso aí, né? E o 7 fala assim: todavia, o que para mim era lucro, porque até então o Jó achava que tinha lucro, porque ele conseguiu até fazer calar os outros, ficar quieto, né? Ele passou a vencer na batalha, na discussão, né? Mas eu falo assim, por exemplo, assim, o que era para mim um lucro, passei a considerar como um prejuízo. E de fato, para o Jó também era um prejuízo aquilo, quando Deus falou, lógico que mudou tudo, né? Considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo. Amém. Acho que é isso que também Jó conseguiu entender, que tudo
é uma completa perda. Quando Verdade, irmão. comparado à superioridade do valor do Sim. Verdade. conhecimento de Amém. Cristo Jesus, meu Senhor, Amém. por quem decidi. Acho Amém. que não deve ter aceitado tão bem também o João perder tudo aquilo. Claro que não falou nada e ele não subiu no coração dele nenhuma questão de amaldiçoar a Deus, nem falar mal de Deus, né? Meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim do que? Ganhar a Cristo. E aí que tem um ponto importante, que a justiça dele batia muito forte na consciência dele, na mente dele, né? E ser encontrado nele, em Cristo, não tendo Sim. por Isso. minha a justiça que procede da lei, mas Sim. sim a que é otorgado por Deus mediante a fé. É. Aí de Amém. novo fala assim, porque ele falou, de ouvido te conhecia. Agora, ele começou a ter um conhecimento muito mais profundo, né? Fala assim, para conhecer Cristo e o quê? E o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Então, acho que Amém. ele passou pela morte e ressurreição, né? Quando Deus falou para ele, e colocou, Sim. pôs a condição dele, e ele percebeu tudo que vinha da alma e do espírito, aí ele conseguiu entender quem era Deus, e simplesmente de ouvir que eu conhecia a Deus, porque ele precisava passar por aquilo, irmãos. Não Verdade. tinha outra maneira de Deus se fazer conhecer ele se não tivesse passado por todo aquele sofrimento. Lógico que se eu fosse eu, não sei o que, que seria de mim. Eu não sei, irmão. Realmente não sei, porque ele passou um monte de coisas. Além de perder tudo, vem ser criticado. Era coisa horrível, né? Você sabe, quando você é criticado, você se sente pior que quando Deus está tratando diretamente com você. O sentimento é muito mais forte. Mas era Verdade. o processo da morte pelo qual ele tinha que passar, para que em ressurreição ele pudesse conhecer o Senhor. E aqui fala muito participação nos seus sofrimentos, Verdade. identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, de seja como for a ressurreição de entre os mortos, estar nela, estar presente. Então, só isso que eu queria dizer, né? Amém. Muito lindo, meu irmão. Falou Muito muito, rico. muito rico. Bem, Amém. maravilhoso, hein? Você vê como Aleluia. Graças tá a Deus. escavando mesmo nos livros de Jó, né, irmãos? É, Você sabe o que eu estava vendo? Por isso que é muito É, importante o viver de igreja, o sim, igrejar, que a comunhão, ela é muito rica. Porque a amém. comunhão, muitas vezes, quando eu entrei na reunião, eu falei, Senhor, mas é um tema tão complexo, tão comprido, como que nós vamos falar? Mas o seguinte, o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas. Amém. Porque um irmão fala, o outro irmão fala, o outro irmão fala, e o que que acontece? E a palavra vem falando para nós, né? E Amém. ela vai nos trazendo. Agora, o que que acontece? Quase no final da reunião, nós sentimos que o selar do Espírito no coração de cada irmão. É o que eu Amém. acho que cada um irmão chegou. E esse lavar dos pés, e essa palavra lavando, ela nos enriquece muito, né, irmão? Amém. É, outra coisa, irmão Mori, que eu percebi hoje, que nós não seguimos uma linha de interpretações que nós tínhamos Isso. no passado. verdade. Todas as escavações dos irmãos estão sendo novas. Não é Sim, uma Sim, linha de ensinamento que nós trouxemos do passado. isso, irmão. muito E isso bom. é Muito bom. maravilhoso Muito bom. demais. Nós Sim, estamos falando do que nós estamos vendo. sim, Isso é muito bom. verdade. E sabe, irmão Genaro, tem hora, igual, por exemplo, que a gente entra em determinado momento dentro da coisa que a gente não está enxergando, e o Espírito fala através do irmão, fala, puxa, mas como que eu não estava vendo isso? Aí você abre os olhos, né? É esse o Verdade. ponto. Sim, Eu achei muito rico essa relação que o irmão Renê falou, e nessa correlação de saber lei ou época da consciência, né? Porque há um misto ali que a gente não sabia sim, realmente, mas, mas se você vê as atitudes que estava ali, o que que acontece? A pessoa estava tentando servir a Deus,
dentro, que seja do certo, errado, dentro da consciência, alguma coisa você via que ele tinha um temor, né? E É por isso que porque Deus o teve o livro de caminho, né? Jó, o livro de Jó, segundo historicamente, ele foi escrito antes de todos os outros livros. É, Segundo a história, diz que foi o primeiro livro que foi escrito. E mais ou Sim, menos, talvez, foi o próprio Moisés que escreveu o livro de Jó. sim. é muito rico. Gostei. Eu ganhei muito e na hora que eu vi que eu falei, Senhor, e aí, como que nós vamos ficar com isso? Aí eu lembrei É, desses versículos, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, isso nos dá uma tranquilidade, sim. ela nos cela com uma coisa, eu falei, e a intercessão do Espírito, que é o Romanos capítulo 8, né, do 26, ela nos cela no nosso coração, fala, Senhor, e o Senhor nos assiste nas nossas fraquezas. Como diz o irmão Renê, ó, uma aprovação daquela, eu não sei se ia suportar, mas o Senhor dá aprovação, irmão, cada um na sua medida, né? Aleluia. Que glória a Deus. Maravilhoso. Amém. Amém, Amém. irmãos. Que o Senhor dê um bom Quarta-feira descanso. tamo junto, hein? Ah, Quarta-feira tamo junto. Continuar. tamo aí. Amém. Como importante. Importante é a Amém. comunhão. Graça e Amém. paz, irmãos. Graça e Graça paz, e paz, irmão. irmão. Ó, aqui o nosso irmão ouviu toda a reunião, hein? Aí vai se Opa, despedir ele. ó, ele Ah, estava tá... ali, como se diz, né, irmão? Mas estava com o ouvido, né? Atento, né, irmão? É isso aí. Firme aí, irmão. É. Um Tá abraço, bom? irmãos. Abraço, irmão. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, irmãos. Tchau, tchau.